Oi? Alô? Alô? Oi?
Tem quórum, né? 15 minutos. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à audiência pública. Convidamos para compor a mesa de trabalho a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Finanças, vereadora André Machado, o senhor suplente do vice-presidente da comissão, vereador Zé Lucas, vereador Alino Coelho, vereador Paulo do Sai e vereador Paulo Arara. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Preços, vereadora André Machado, para que proceda a declaração de abertura da reunião. Boa tarde a todos e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa audiência pública. Unaí, Minas Gerais, 18 de maio, 19 de maio de 2016, às 15 horas e 13 minutos. Declaro aberta a presente reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo unaiense, iniciamos nossos trabalhos. Retorno a palavra ao cerimonial para a leitura bíblica retirada do livro do Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículos 12 a 14. Antes da leitura bíblica, nós gostaríamos de perguntar se entre os senhores presentes existe algum senhor que está representando a prefeitura ou o prefeito. Não, mas agora não está presente, não. Então, leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a ela encontram. Palavra da salvação. Determino que se proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadora André Machado. Presente. Vereador Adilson da Saúde. Vereador Alino Coelho. Vereador Paulo Arara. Presente. Vereador Paulo do Sai. Presente. Lucas. Vereador Zé Lucas. Presente. Constatada a presença de quórum regimental, iniciamos a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 30/2016, de autoria do prefeito Delvito Alves, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017 e da outras providências. Eu peço ao cerimonial que efetua a leitura do edital que convocou essa reunião. Edital número 4, de 2 de maio de 2016. Dispõe sobre a convocação dos membros da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas para a reunião extraordinária na forma de audiência pública. A presidente da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais, especialmente a que lhe confere o artigo 120 do inciso 3 da Resolução número 195, de 25 de novembro de 1992, considerando que o município garantirá ampla participação popular na elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais, de forma a garantir-lhes o aspecto de planejamento administrativo e social
conforme dispõe o artigo 160 da Lei Orgânica do Município, considerando que a transparência será assegurada também mediante o incentivo à participação popular e realização das audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, considerando que a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, prevê em seu artigo 44 que a Câmara Municipal incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, conforme a condição obrigatória para aprovação e, considerando a protocolização do projeto de lei número 30/2016, de autoria do senhor prefeito Delvito Alves, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017 e da outras providências, em 25 de abril de 2016, resolve convocar os vereadores, membros da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Unai e convocar os demais vereadores e a população em geral para a reunião extraordinária da comissão na forma de audiência pública a realizar-se no dia 19 de maio de 2015, às 15 horas, para a discussão do projeto de lei número 30/2016, de autoria do prefeito Delvito Alves, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017 e da outras providências, e informar que o inteiro do teor do projeto de lei número 30/2016 encontra-se disponível no sítio da Câmara Municipal no endereço www.câmaraunai.mg.gov.br. Corrigindo, www.unai.mg.leg.br. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Unai, 2 de maio de 2016, 72ª da instalação do município. Vereadora André Machado, presidente da comissão. Conceda a palavra ao consultor Eduardo Vieira para explanações sobre a matéria. Boa tarde a todos. Bem, obrigado a todos pela presença. Bem, nós vamos discutir agora os principais pontos que tratam do projeto de lei número 30, né, que é o projeto das leis, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, né, a lei que é responsável por nortear a elaboração do orçamento de 2017. Nós vamos trazer aqui para vocês os principais pontos, os principais valores e a questão legal que trata desse projeto de lei. Bem, a razão para a audiência pública é uma exigência legal da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que diz em seu artigo 48 que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, visando a participação popular, a necessidade de participação popular como meio para garantir a transparência, determina que se realize audiências públicas, né, durante o processo de elaboração e durante o processo de discussão de toda a matéria orçamentária. Então, são duas fases diferentes. A primeira fase, a de elaboração, é de responsabilidade do Poder Executivo, já que a Constituição Federal determina que o Poder Executivo é o responsável pela elaboração de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária. Na sequência, a gente tem a fase de discussão, que acontece no âmbito do Poder Legislativo, né, quando o projeto se materializa, né, e inicia a sua tramitação
no poder legislativo. A Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, estabelece que no artigo 44, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º dessa mesma lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz a necessidade da realização de audiência pública e o Estatuto das Cidades reforça essa necessidade e ainda determina a obrigatoriedade da realização da audiência pública no âmbito do Poder Legislativo, como condição obrigatória para a sua aprovação. Então, a não realização da audiência pública torna nulo a aprovação das leis de matéria orçamentária. Então, obrigatoriamente, antes da aprovação, há necessidade da realização da audiência pública. Bem, o processo de planejamento orçamentário do município, segue exatamente aquilo que é estabelecido pelo planejamento federal, aquilo que está na Constituição Federal de 1988. Bem, e em que consiste esse planejamento? Ele consiste em 3 diferentes peças orçamentárias. O plano plurianual, que é um planejamento de médio prazo, é um planejamento de 4 anos, que traz todos os objetivos do governo. Tudo aquilo que o governo pretende realizar durante os próximos 4 anos estará presente no plano plurianual. O plano plurianual, ele gera 4 leis de diretrizes orçamentárias. E o que é a lei de diretrizes orçamentárias? A lei de diretrizes orçamentárias elege as prioridades constantes no plano plurianual. Então, tudo aquilo que o governo pretende realizar durante 4 anos vai estar presente no plano plurianual. Todos os objetivos e metas do governo. Porém, a gente sabe que nem tudo que se deseja fazer é, de fato, possível fazer. A primeira função da LDO, de acordo com a Constituição Federal, é eleger prioridades. De todos os programas constantes no PPA, o que é prioritário para o próximo ano? O que precisa ser feito primeiro? Ou o que é possível fazer com base nos recursos disponíveis? Na sequência, a gente tem a lei orçamentária anual. Para cada LDO, para cada lei de diretrizes orçamentárias, nós temos uma lei orçamentária anual. Portanto, também o PPA vai gerar 4 orçamentos anuais. O orçamento anual é a peça mais realista, é o que de fato é possível ser feito. Então, o PPA estabelece quais são os objetivos do governo, a lei de diretrizes orçamentárias elege as prioridades e a lei orçamentária diz exatamente, de fato, o que vai ser feito e quanto vai custar quanto há de recursos disponíveis para cada programa de governo. O nosso PPA vigente é o PPA 2014-2017. O PPA ele é aprovado no primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo, entra em vigor no segundo ano e vigora até o primeiro ano do mandato do próximo chefe do Poder Executivo. Então, aqui a gente tem o PPA 2014-2017, então esse PPA está entrando no seu último ano de validade. Então, o próximo chefe do Poder Executivo, o próximo prefeito, no ano de 2017, vai elaborar o próximo PPA, para vigorar a partir de 2018. O nosso PPA já teve 3 LDOs vigorando, obrigado, e também já tem aí sua terceira LOA em vigor, e nós estamos aqui discutindo a última LDO do PPA 2014-2017. Em relação aos prazos, de acordo com o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º,
dos atos e disposições constitucionais transitórios da Constituição Federal de 1988, o chefe do Poder Executivo tem até o dia 15 de abril para encaminhar ao Poder Legislativo o projeto que trata das diretrizes orçamentárias do próximo exercício. E a própria Constituição Federal determina que o projeto aprovado seja devolvido ao Executivo para sanção até o final da primeira fase da sessão legislativa. Então, antes do Poder Legislativo entrar em recesso. Como o Legislativo Municipal entra em recesso em 1º de julho, então o prazo final para encaminhamento da LDO para sanção é até o dia 30 de junho. Tá? Caso isso não seja feito, o Legislativo não entra em recesso até que a LDO seja aprovada. Em relação aos prazos do município de Unai, nós podemos verificar que o projeto foi encaminhado através da mensagem número 249, de 18 de abril de 2016, portanto, aí alguns dias de atraso, sendo protocolado apenas em 25 de abril. Então, nós tivemos aí 10 dias de atraso por parte do Poder Executivo. Esse atraso ele não prejudicou a tramitação, não prejudicará a tramitação da LDO, ela vai conseguir cumprir todos os seus prazos até o final do semestre. Ele foi recebido em 28 de abril e tivemos, então, a criação do projeto de lei número 30 de 2016, que trata das diretrizes orçamentárias para 2017. O conteúdo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, de acordo com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o texto da lei, onde tem todas as regras para vigorar, que tratam dessa lei, o anexo de prioridades e metas exigido pela Constituição Federal. Como eu disse para vocês, o PPA, ele traz todos os objetivos do governo para os próximos 4 anos, mas é a LDO que elege as prioridades, e essas prioridades elas constam desse anexo, um anexo de prioridades e metas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do ano de 2000, trouxe outros 2 anexos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. O anexo de metas fiscais traz todas as metas financeiras para o próximo exercício, e o anexo de riscos fiscais, todos os riscos que podem causar desvios nas metas. O que quer dizer isso? Os imprevistos que podem acontecer ao longo do exercício e nos obrigar a alterar o nosso planejamento e como fazer isso. O primeiro item, o anexo de prioridades e metas, constante da Constituição Federal, no seu artigo 165, diz no parágrafo 2º que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Apesar da Constituição falar das metas do governo federal, isso também se estende a estados, municípios e ao Distrito Federal. Em relação ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, o chefe do Poder Executivo elegeu 2 metas. De todo o conjunto de ações previstas no PPA, ele escolheu apenas 2 metas para elencá-las como prioridades. E essas prioridades são a construção de unidades escolares de educação infantil, com a meta física 1, e a reforma ou ampliação de unidades escolares de educação infantil, também meta física 1. Ou seja, o prefeito considerou como prioritário para o exercício de 2017 construir uma escola de educação infantil e reformar uma escola de educação infantil. Apenas essas 2 prioridades foram elencadas na LDO para 2017. Não existe número mínimo ou número máximo de metas que podem ser elencadas nesse anexo. É mesmo uma questão, uma decisão administrativa. Há que a gente ressaltar também que eleger uma ação como meta necessariamente
não indica que essa meta obrigatoriamente precisa ser executada, né? É apenas uma prioridade do Poder Executivo realizar essas ações, né? E, naturalmente, o orçamento vai trazer recursos para priorizar a execução dessas duas metas. Mas, né, caso haja imprevistos na execução orçamentária e financeira, necessariamente essas metas não precisam ser cumpridas. Não seria o ideal no anexo de prioridades. Talvez dentro das próprias metas financeiras, né, caso houvesse recurso financeiro para isso, seria o ideal a gente colocar isso lá e priorizar isso no orçamento, né? Eleger como prioridade no anexo de prioridades talvez não fosse o ideal, mas nas metas financeiras poderia sim haver a indicação de recurso financeiro para isso, né? Não, vamos falar das metas financeiras ainda. Em relação ao anexo de metas fiscais, né, onde a gente tem todas as metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública por exercício a que se referir para os dois seguintes, avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior, a memória de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido nos 3 últimos exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bem, passei rapidamente nessa fala aí, porque nós vamos falar de cada um desses itens a seguir, tá? Então, não há necessidade da gente perder muito tempo explicando, né, aquilo que determina, aquilo que está expresso na Lei de Responsabilidade Fiscal. O nosso primeiro item são as metas de receita. Quanto se pretende arrecadar no exercício de 2017? A Prefeitura de Unai prevê capacidade de arrecadar 173 milhões de reais. O SAAI, né, o Serviço Municipal de Saneamento Básico, tem a meta de arrecadação de 17 milhões de reais. E o UNAPREV, né, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, tem como meta a arrecadação de quase 21 milhões de reais, totalizando 211.109.800 reais. Nós podemos notar que para o exercício de 2017, nós temos uma meta de arrecadação inferior ao exercício de 2016. No exercício de 2016, a meta de arrecadação era em torno de 232 milhões de reais. Então, nós estamos prevendo para 2017 uma arrecadação, pelo menos uma meta de arrecadação, inferior ao que foi previsto para 2016. Né? Isso, naturalmente, é efeitos da crise financeira nacional, né? A crise financeira que o Brasil atravessa, né? E isso, infelizmente, tem um impacto muito significativo nas finanças do município. Então, por isso, a nossa previsão de receita é menor do que aquilo que foi previsto para 2016. Né? Não quer dizer que a arrecadação de 2017 vai ser menor do que a de 2016, né? Porque, ao que tudo indica, não cumpriremos as metas de arrecadação de 2016. Então, previu-se para 2016 232 milhões de reais, mas provavelmente não atingiremos essa meta, né? E por isso o orçamento, a previsão para 2017 é mais realista. 211 milhões. Sim. Em matéria de previsão a gente tem 2017. Então, 2017, 211 milhões, enquanto que 2016 a meta era de 232 milhões. Então, o Eduardinho, pela justificativa de aumento, é uma perca enorme, porque o aumento sobe e a arrecadação cai. Então, se não tiver uma política aí de ganho nesse período, então, pelo que eu vejo da folha de pagamento do funcionário que tem que gastar na educação, na saúde, então, vai ter que trabalhar amarrado de tudo quanto é jeito.
tem jeito simplesmente de anunciar nada. Essa é a realidade. Sim, sim. A Né? gente vai falar mais tarde da expansão da despesa. É. Infelizmente, é algo bem Isso. complexo. Bem, em relação à composição dessas receitas, né, 77 milhões é de arrecadação própria, né, totalizando aí 36% do total, e 133 milhões de transferências legais, voluntárias e operações de crédito. Né. O maior montante das transferências são as transferências constitucionais, né, o FPN, o ICMS, o IPVA, né, que são receitas extremamente importantes, principalmente o ICMS, para a manutenção do município. O município tem uma dependência ainda muito grande de transferências. A arrecadação própria do município, né, ainda não é, aliás, está muito longe de ser suficiente para a manutenção das atividades do município. Então, nós temos uma dependência muito grande das transferências. Sim, a maior parte dos recursos do orçamento já são para despesas de custeio, né, despesas obrigatórias. Né, então, não há muito de onde tirar. Né, infelizmente, a situação é um pouco complexa. Desse montante, né, da arrecadação do município, existe aí a previsão de que se repasse 9 milhões ao Poder Legislativo. Né, lá na composição das receitas, nós não falamos da Câmara, né, porque a Câmara não tem capacidade arrecadatória. Né, a Câmara não tem arrecadação própria, e ela depende de transferências do Poder Executivo. Né, então, do montante que o Poder Executivo vai arrecadar, 9 milhões serão transferidos para o Poder Legislativo para a manutenção das suas atividades. Né, aliás, a previsão de que do repasse para o Legislativo em 2017 é menor do que do previsto, do que vai ser de fato transferido em 2016. Né, então, o Poder Legislativo também, né, vai sentir aí os efeitos da crise. Né, então, a despesa, né, é sempre crescente e nós vamos ter uma redução no valor da transferência. Então, haverá, sim, alguns problemas para a manutenção do Poder Legislativo no ano de 2017. Uhum. 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 Vereador, eu teria que ver isso com o jurídico, eu realmente não saberia responder. Né, eu posso consultar depois o jurídico para a gente ter uma posição mais certa em relação a isso. Eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vamos deixar para o final, para que o Eduardo não se perca. Então, vamos deixar, que eu vou dar o tempo suficiente para todos os vereadores que fizer algum questionamento. Bem, gente, na sequência a gente tem, né, a divisão das despesas, né, que somam também o mesmo montante das receitas. Né? Então, como nós temos uma receita estimada em 211 milhões, as nossas despesas também são fixadas em 211 milhões, né, sendo 162 milhões, ou seja, 77% dos nossos recursos serão utilizados para o custeio da máquina. Então,
todas as despesas correntes, todas as despesas de custeio para manutenção dos órgãos da administração pública, incluindo desde material de consumo, energia elétrica, telefone, folha de pagamento, né? Isso consumirá 77% dos nossos recursos. Na sequência, nós temos as despesas de capital, né, que são valores voltados para investimentos, obras, construções, compra de equipamentos, né? Nós temos aí uma meta de 32 milhões de reais, quase 33 milhões de reais, 15% do total, né, 15,6% do total. Então, a gente tem aí uma margem para investimentos muito baixa em relação ao valor total do orçamento, né? A maior parte do nosso orçamento é voltado para custeio. Nós temos aí uma reserva de contingência de 6 milhões de reais, né, 2,92% do total. Essa reserva de contingência, né, visa atender despesas imprevistas, atender casos de calamidade ou outros itens fixados pela própria LDO. A maior parte dessa reserva de contingência não é da Prefeitura, ela é do Unaprev. E nós temos ainda o repasse ao Poder Legislativo, né, de 9 milhões de reais, né, também voltado tanto à manutenção do Poder Legislativo como a possíveis investimentos, né? Então, dentro desse repasse ao Poder Legislativo, nós temos tanto despesas correntes quanto despesas de capital, né, totalizando aí 4,41% e fechando nos 211 milhões de reais. As despesas correntes, né, que são as despesas de custeio, né, que somam aí os 162 milhões que a gente viu no slide anterior, a maior parte, naturalmente, para pessoal, 115 milhões. Né, os juros e encargos da dívida somam aí 564 mil reais, e outras despesas correntes, né, as outras despesas de manutenção, luz, telefone, internet, diárias, material de consumo, né, vão consumir aí 46 milhões. Então, a gente vê que realmente a maior parte da despesa é voltada para a folha de pagamento, né? É justamente o que consome a maior quantidade de recursos do município. Na sequência, a gente tem as despesas de capital, né, onde os investimentos somam aí 30 milhões de reais, quase 31 milhões de reais. As inversões financeiras, que no caso do município, normalmente são indenizações por desapropriação, né? Nós temos aí a previsão de que não haverá indenização por desapropriação no exercício de 2017, não haverá nenhuma inversão financeira, e nós temos aí mais 1.900.000 para amortização do principal da dívida, tá? Nós vimos no slide anterior, né, 500 milhões para o pagamento dos juros da dívida, né, e temos aqui na sequência 1.900.000 para o pagamento do principal da dívida, né? Então, a dívida é dividida entre o seu principal e os seus juros e encargos, né? A maior parte, naturalmente, é a amortização do principal da dívida. Sim. Não, aqui a gente tem uma diferença, porque o índice de pessoal, ele é o valor da despesa de pessoal com base na receita corrente líquida, né? E aqui a gente está colocando a despesa de pessoal em relação à despesa total. Então, em relação à despesa corrente total, vai ser 71%. Né? Mas, em relação à receita corrente líquida, esse percentual é diferente. Né? Ele vai estar lá na casa vai estar dentro dos 60%. O resultado primário. O resultado primário é a projeção da economia que o município vai fazer para o pagamento da dívida, ou da independência das receitas financeiras para a manutenção dos órgãos da administração pública. O quanto dependemos ou não de receitas financeiras, seja aplicações financeiras, seja por contrair empréstimos, né, o quanto o município é dependente ou não de receitas financeiras. A Prefeitura de Unai demonstra que para 2017, ela será independente de receitas financeiras, né? Vai ter uma baixa dependência de receitas financeiras, né? Seja aplicações, sejam contratação de novos empréstimos.
Então, a Prefeitura de Jundiaí demonstra um resultado primário de R$ 445 mil. É um resultado primário muito baixo, tá? Mas demonstra que há uma chance do endividamento do município não crescer durante o exercício de 2017. O SAAI apresenta aí um déficit primário de R$ 896 mil, né? E o NAPREV um déficit primário de R$ 5 milhões e 400 mil. Especificamente no caso do NAPREV, né, por que o NAPREV tem um déficit primário tão grande? O NAPREV vai contrair empréstimos? Vai se endividar? Na verdade, não. O NAPREV tem um montante de recursos financeiros aplicados muito grande, né, atualmente em torno de R$ 54 milhões. Esse recurso está lá aplicado, está gerando juros, né, e o NAPREV usa parte desses juros para as suas despesas de manutenção. Então, por essa razão, o NAPREV acaba se tornando dependente do resultado das suas aplicações financeiras. Então, por isso a gente tem aí essa indicação de um déficit primário. O NAPREV não vai se endividar, né, mas é naturalmente dependente das suas aplicações financeiras. Em relação ao resultado nominal, né, que é, de fato, a variação do endividamento do município, né, da dívida fiscal líquida do município, nós temos para 2016, né, a previsão de uma dívida fiscal líquida de menos R$ 728 mil. O que quer dizer uma dívida de menos R$ 728 mil? O que quer dizer uma dívida negativa? Significa que o endividamento total do município, menos os recursos em caixa das aplicações financeiras, a gente fica aí com uma dívida negativa, né? Ou seja, se eu utilizasse todos os meus recursos financeiros, tá, tudo que está aplicado, e usasse esse recurso para pagar a dívida, ainda sobraria R$ 728 mil. Tá? Ou seja, o município ele tem a capacidade de, em um ano, eliminar todo o seu endividamento. É claro que isso não é possível, né, porque quando a gente está falando de recursos financeiros, de recursos em caixa, nós estamos falando de recursos vinculados. Eu não posso utilizar recurso vinculado para o pagamento da dívida. Mas, se fosse possível usar todo o meu caixa hoje para pagar a dívida, ainda sobraria R$ 728 mil. Para 2017, a nossa meta de endividamento é de menos R$ 2 milhões, R$ 2 milhões e 400. Né? Então, mais uma vez, se eu utilizar todos os meus recursos financeiros para pagar a minha dívida, ainda sobraria R$ 2 milhões. Tá? Mas isso também não é possível, justamente por causa dos recursos vinculados. E o nosso resultado nominal para 2017 é uma redução do endividamento em R$ 1 milhão e 700 mil. Tá? Então, o município ele tem a possibilidade de encerrar 2017 com um endividamento menor do que a previsão para 2016. Tá? O endividamento do município, basicamente, são operações de créditos e dívidas com INSS. Né? O maior credor do município, do endividamento do município, é o INSS. Tá? Além, é claro, do BDMG, do BNDES, através dos financiamentos que o município contraiu ao longo dos anos. Tem aí um resuminho do nosso montante da dívida, né, excluindo na NAPREV. Né, 2014, né, uma dívida de menos 2 milhões e 700. 2015, o nosso endividamento cresceu significativamente, né, porque o município contraiu empréstimos de 2014 para 2015 para obras, para asfaltamentos. Né, então, isso provocou um aumento no nosso endividamento. Né. Para 2016, nós já vimos, né, uma redução de endividamento de 728 mil. Para 2017, até 2019, nós temos um controle muito grande da nossa dívida. Né. Então, a gente tem aí a projeção de que o nosso endividamento que já é baixo, que ele vai caindo ao longo do tempo, né, e vai diminuindo aí o índice de endividamento do município de Jundiaí. Em relação ao cumprimento das metas previstas, né, nós tínhamos aí uma meta de
de arrecadação em 2015, né, de 180 milhões de reais, né, o município arrecadou 185, né, portanto acima da meta. As despesas, né, ficaram também aí pouco acima do previsto, mas as receitas comportaram, né. O nosso resultado primário, a gente tinha uma previsão de que íamos depender muito de operações de crédito, e isso não se concretizou, né, então ficou aí abaixo do previsto, né, e o nosso endividamento, nosso resultado nominal cresceu aí um pouquinho, mas também, né, como eu disse anteriormente, porque o município contraiu alguns empréstimos ao longo recebeu parcelas, né, de um financiamento a partir de 2015, no ano de 2015. Aqui a gente tem um resumo das metas, né, em relação a 2014 e 2015. Né, eu vou passar rapidamente por isso, né, porque isso é uma série de valores que é interessante, né, que depois né, as pessoas que tiverem interesse deem uma verificada nessas tabelas, né, mas é um pouco extenso para a gente ficar falando isso aqui, né, repetindo números. Né, então, vocês podem verificar isso no site da Câmara, o projeto de lei está lá integralmente à disposição. Tá? Mas aí a gente vê basicamente, né, como é que foi a variação, né, das nossas metas ano a ano. Né? Então, de 2014 para 2015, nós tivemos uma meta de receita, né, 3% acima do previsto. Né? O resultado primário, né, ficou 48% abaixo do previsto. Né? Então, a nossa dependência de endividamento diminuiu de 2014 para 2015. Né? O nosso resultado nominal indica o crescimento da nossa dívida, né, de 2014 para 2015. Em relação a 2015 para 2016, a nossa receita também ficou acima, a meta ficou acima do previsto, tanto receita quanto despesa, né, mas em compensação nós tivemos uma queda muito grande no nosso endividamento, né, e de 2016 para 2017, mais ou menos seguindo a mesma linha, né? Um pequeno crescimento da receita, tá? Mas a manutenção dos nossos resultados primário e resultado nominal. Então, o endividamento do município muito equilibrado ao longo desses últimos 3 anos. Em relação à evolução do patrimônio líquido, né? O que é o patrimônio líquido? É o somatório de todos os meus bens e direitos, na diferença de todos os meus bens e direitos e das minhas obrigações. Né, ativos menos passivos. Né, todos os bens que o município possui, em contrapartida a todas as obrigações, basicamente o endividamento do município ao longo dos anos. No ano de 2013, nós tínhamos um patrimônio líquido de 154 milhões, né? Ou seja, se eu pegar todos os bens que o município possui, recursos financeiros, imóveis, bens de uso permanente, veículos, computadores, e pegar toda a dívida do município, todos os meus passivos, ainda sobraria 54 milhões de reais. No ano de 2014 e no ano de 2015, a gente teve uma mudança na metodologia para calcular o patrimônio líquido. Tá? A metodologia, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional, mudou, e por isso a gente teve uma mudança nessa fórmula de calcular e deixou os números um pouco estranhos. Né? Quer dizer, então, que o patrimônio do município diminuiu tão significativamente nos anos de 2013 e 2014, né? Não exatamente. Tá? Não quer dizer que o município perdeu recursos, ou perdeu bens, ou se endividou muito nesse período. Tá? O que traz aí a diferença é justamente a forma de calcular, né, que mudou nesse período, né, com as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Em relação ao NAPREV, nós também tivemos aí alguma variação, mas como o NAPREV não possui muitos bens, né, então tem um patrimônio muito enxuto, a gente não vê muita diferença na evolução, né, do patrimônio do NAPREV.
né, o que é importante a gente verificar no patrimônio do NAPREV é que o patrimônio líquido do NAPREV é negativo, né? Ou seja, se a gente pegar todos os bens que o NAPREV possui, todos os recursos que estão aplicados e subtrair todas as obrigações, esse valor fica negativo, tá? Ou seja, o NAPREV deve mais do que tem de recurso financeiro. Tá, mas o NAPREV tem dívida hoje? Não, essa dívida não é de hoje. Essa dívida é dos próximos 30, 40 anos. Tá? A gente chama isso daí de projeção atuarial, que é quanto o NAPREV vai arrecadar nos próximos anos, comparado com o que o NAPREV vai gastar com o pagamento de auxílios financeiros, também nos próximos 30, 40 anos. Tá? Isso demonstra que, com base nos dados que nós temos hoje, o NAPREV entrará numa situação deficitária nos próximos anos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Recurso de alienação de bens, né, todos os bens ativos que o município possui, tá, seja bens móveis ou sejam bens imóveis, que foram vendidos ao longo dos últimos anos e como esses recursos foram utilizados. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a cada vez que o município se desfaz de um bem, o recurso da alienação desse bem, o recurso da venda desse bem, tem que ser utilizado na aquisição de um novo bem. Tá? Então, se eu vendo um imóvel, eu tenho que adquirir um novo bem com um recurso da venda desse imóvel. Seja outro imóvel, seja algum bem móvel, seja algum equipamento, mas eu preciso trocar patrimônio por patrimônio. Tá? Eu não posso me utilizar da venda de bens para pagar a despesa de custeio. Antes de 2013, o município tinha em caixa R$128 mil de bens que foram vendidos até 2012. Né? No ano de 2013, alienou, né, vendeu mais R$17 mil e adquiriu R$45 mil, fechando aí em 100. Até 2015, né, nós fechamos aí com um saldo de R$142 mil. Tá? Então, são recursos que estão em caixa para aquisição de novos bens, sejam eles bens móveis ou bens imóveis. Aqui nós temos a situação financeira do regime próprio de previdência. Né? O que foi realizado ao longo dos anos de 2013, 14 e 15. Tá? Então, lá em 2012, nós tivemos uma receita de 12 milhões, tivemos despesas previdenciárias de 10 milhões, um saldo, né, de R$2 milhões, 2 milhões e 700, né, e uma reserva financeira, né, de 2 milhões e 700. Né? Então, a sobra daquilo que a gente arrecadou em relação àquilo que foi gasto. Lá no ano de 2015, receitas e despesas também muito próximas, né? Tivemos aí um saldo de quase R$2 milhões. A partir de 2014, a gente teve os aportes financeiros no montante maior, né? O que levou a uma reserva, um aumento da nossa reserva financeira, que vai ser utilizada para pagar as despesas previdenciárias ao longo dos próximos anos. Tá? Então, tudo que sobra de recurso financeiro na Previdência é utilizado para pagar as despesas futuras. Em relação à situação atuarial, né, as projeções para os próximos anos, nós vemos aí que não é algo muito favorável. Né? A gente vê aí uma situação financeira não muito positiva. Para o ano de 2015, a previsão, a gente está falando de previsão porque essa avaliação atuarial ela foi feita ao longo de 2015, né? Então os resultados ainda não estavam fechados. Em 2015, a gente tinha uma previsão de que receita menos despesa renderia aí um saldo de R$2,5 milhões. E isso ia para o nosso saldo financeiro, né? A reserva de recursos financeiros que o NAPREV tem, e nós ficaríamos com um saldo financeiro de R$47 milhões.
No ano de 2017, o nosso saldo financeiro não seria dos mais positivos. A diferença entre receita e despesa ia nos gerar uma sobra de apenas R$ 835 mil, né, totalizando aí um saldo de 50 milhões. Lá em 2018, receita menos despesa teria um saldo negativo. Ou seja, tudo que o Unaprev arrecadar em 2018, as contribuições dos servidores, as contribuições patronais, essas receitas não serão suficientes para pagar todas as despesas previdenciárias. Despesa com inativos, com pensionistas, com auxílios saúde. Então, esses recursos não seriam suficientes. E o Unaprev teria um déficit financeiro de R$ 650 mil, fazendo com que o nosso saldo financeiro baixasse. Dando um salto no tempo, e indo lá para o ano de 2030, a situação já estaria bem desfavorável. Receitas menos despesas resultariam num déficit de 5 milhões de reais. Tá? Ou seja, se eu pegar todas as minhas receitas, ainda faltaria 5 milhões de reais para pagar todas as minhas despesas. Né? O que levaria a nossa reserva financeira ao negativo. Tá? Em 2030, nós temos a previsão de que o Unaprev não tenha mais reserva financeira. Todas essas reservas foram gastas para pagar os benefícios. E pulando ainda mais no tempo para o último ano da avaliação atuarial, o ano de 2090, a gente já teria um saldo positivo, né? As receitas seriam suficientes para pagar as despesas. Porém, ano após ano de déficit, nós teríamos um endividamento total de 71 milhões de reais. Né? 71 milhões de reais. Né? O que é possível fazer para evitar essa situação? Imaginem o que aconteceria com o município se a Previdência chegasse a um rombo de 71 milhões de reais. O município ia arrecadar exclusivamente para pagar pensionista e aposentado. Para evitar que isso aconteça, né, nós temos aí os aportes financeiros. Né, recursos que Prefeitura, Câmara e Unaprev transferem hoje para evitar que essa situação aconteça no futuro, e a gente chega lá nos anos 2090, né, com o município completamente quebrado. Se a Previdência quebra, o município quebra junto. Então, para evitar essa situação, há necessidade dos aportes financeiros, né, e da responsabilidade, principalmente do prefeito, em fazer os repasses à Previdência. Em fazer os repasses da Previdência corretamente. Né? Quanto mais a gente deixa a dívida do município crescer com o Unaprev, em relação ao Unaprev, pior fica a situação financeira e atuarial do Unaprev para os próximos anos. Né? E isso é extremamente preocupante. Em relação à renúncia de receita, né, uma outra exigência do anexo de metas fiscais, o município não prevê para 2017, como faz todos os anos, nenhuma renúncia de receita. Então, o município não pretende dar isenção, não pretende dar anistia, remissão ou qualquer outro benefício de natureza tributária. Tá? Então, ou redução de alíquotas. Tá? Não existe previsão para 2017 para que o município dê qualquer benefício na área fiscal. Na verdade, isso é comum. Né? As nossas LDOs nunca trazem renúncia de receita, apesar de todos os anos o município fazer. Margem de expansão de despesas. Com base no aumento da nossa receita, nós estipulamos o quanto a nossa despesa pode crescer no próximo ano. Como nós teremos uma situação, uma previsão de receita menor do que o previsto, em comparação com uma despesa que cresce naturalmente, o município de Unai tem uma margem de expansão, a prefeitura de Unai tem uma margem de expansão de despesa de 0. O SAAI também tem uma margem de expansão de despesa também de 0. Tá? Ou seja, com os números que nós temos hoje,
o município de Unai não pode aumentar despesa de nenhuma natureza, nenhuma despesa de caráter continuado pode ser criada no ano de 2017. Né? Então, revisão de plano de carreira, concessão de benefícios, com os dados que nós temos hoje, não são possíveis. O município não pode expandir despesa no ano de 2017. Tá? Então, tanto a Prefeitura quanto o SAAI, e consequentemente a Câmara, por se utilizar de recursos do Executivo, né, esses 3 órgãos de administração não têm capacidade de aumentar a despesa no ano de 2017, apenas o NAPREV tem a possibilidade de aumentar a despesa no ano de 2017, com base nos dados que nós temos hoje. Na sequência, nós temos os riscos fiscais, né, que estão previstos no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretize. Então, aquilo que pode influenciar na arrecadação, no controle das finanças do município ao longo de 2017. O município de Unai calculou aí que demandas judiciais, né, ações, tanto de cidadãos quanto de servidores contra o município, pode gerar aí um gasto de até R$192 mil, dívidas em reconhecimento, né, que ainda não estão ajuizadas, também de R$192, assistências diversas de R$385 mil. Essa assistência diversa, mais especificamente, é um auxílio enchente, né, caso aconteça alguma enchente no município de Unai em 2017. Nós temos aí uma reserva de recursos financeiros de R$385 mil para arcar essa despesa. Frustração da arrecadação. Isso aí já não é uma receita, uma despesa, é uma queda nas nossas receitas. Então, caso a gente tenha uma queda de arrecadação além do que já está previsto, a gente tem aí uma reserva de R$577 mil que não pode ser utilizada, a menos que a arrecadação se comporte como previsto. Né? E essa discrepância de projeção, né, é quando a gente tem receitas maiores do que despesas. Esse caso acontece exclusivamente no NAPREV. Né? O NAPREV ainda tem uma situação financeira favorável, então, por isso, o NAPREV pode chegar aí a uma reserva de R$4 milhões, R$4.800.000, ao longo de 2017, porque nos dias de hoje o NAPREV ainda arrecada mais do que gasta. Totalizando aí R$6 milhões em reservas de contingência. Tá? Então, são R$6 milhões que estão reservados no nosso orçamento para atender contingências, tá? Mas, claro, a maior parte dessa reserva está no NAPREV. Bem, gente, eram esses os dados que tinha para apresentar para vocês, um resumo geral do que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, e eu me ponho à disposição para tirar qualquer dúvida que ainda haja. Obrigado pela atenção. Que nós temos, principalmente desse vereador, porque hoje... Vereador, só um pouquinho, vou só falar aqui como que vai funcionar. Se algum vereador quiser fazer perguntas, nós vamos dar o prazo de 3 minutos. Com a palavra, vereador Paulo Arara. Que procede aí é porque a arrecadação vai caindo. Vamos torcer que Deus ajude, que esse governo organize a casa, que muda isso aí tudo, né? Porque isso é uma previsão do que anda hoje. Então, pode ser que isso tudo mude, né? Que mude completamente, não quer dizer que tem que ser. E se continuar com esse montante para 2017, a previsão hoje que tem mais um concurso público que está aí homologado, mais o déficit dos professores aí que precisa ser feito, precisa se organizar a vida deles aí, a folha não vai sair lá para 70%.
Eu estou te falando pelas contas que eu vi você fazer. E como é que fica um prefeito municipal, não é um prefeito, é a administração em si, porque pode ser um, pode ser outro. Como é que fica aí sobre a contingência no Ministério Público, sobre o sistema que trava tudo tudo que você for fazer vai travar, porque você sabe que depois que estoura a folha, tudo que a prefeitura fica anulada. Essa é a realidade. O que acontece? O que nós podemos fazer, se isso acontecer e se não melhorar, com o índice que tem, o que tem? É uma prefeitura fechada? É desemprego? Porque realmente você não pode gastar mais que 54 ao máximo. Pelo jeito que eu estou vendo, vai lá para 70. E cada vez subindo mais, que vai subindo mais. Eu gostaria que você me respondesse o que fazer num caso desse. Infelizmente, a situação está bem mais complexa, né, do que era previsto na própria legislação. Né? A gente chegou a uma situação, os impactos da crise financeira levaram o município a uma situação que realmente era imprevisível. Né? Então, a gente tem o crescimento normal da despesa, né, principalmente a despesa de pessoal. Né? Ela cresce, inflação, né, mais 3%, 4% além da inflação, né, por causa dos quinquênios, por causa de plano de carreira. Né? Então, a gente tem, além, é claro, da necessidade de aumento dos serviços que exigem mais pessoal. Né? Então, assim, a gente tem um crescimento da despesa, a despesa ela sempre cresce, não importa o que você faça, a despesa vai crescer. Né? Você não consegue controlar a despesa de pessoal. Por outro lado, a gente tem aí uma queda na arrecadação, né? Essa queda, infelizmente, tudo indica, né, que vai se concretizar, pelo menos muito próximo disso. Infelizmente, não há muito que o gestor possa fazer, né, porque até para contingenciar essa despesa é muito complexo. Né? Então, assim, na prática, a gente tem que torcer para as coisas não ficarem tão ruins, né, como as projeções hoje estão dizendo. No ano de 2016, a gente nota que as receitas estão muito próximas do previsto. Pouca coisa abaixo. Né? Então, se a gente tiver aí qualquer sinal de melhora no segundo semestre, pode ser que a gente não tenha essa situação tão crítica. Tá? Então, assim, como está dentro do previsto, não está abaixo, né? Então a gente cria a expectativa de que até o final do ano isso daí se reverta um pouquinho e a gente tenha algo mais positivo. Tá? Mas, no momento, infelizmente, não há muito que o gestor atual, nem o gestor de 2017 fazer. Né, realmente aguardar e torcer para que as coisas melhorem até lá. Só resumindo, o cara que for prefeito de Unai do jeito que está, do ano que vem em diante, ele está morto, qualquer um que seja. Ele vai ter um ano de 2017 muito difícil, isso é inquestionável, tanto o gestor, né, o prefeito, quanto a própria Câmara, né, o presidente da Câmara de 2017, vai ter realmente uma situação financeira extremamente complicada. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A minha preocupação, está verificando aí, a situação do município está crítica, mas parece que, analisando friamente, a situação do orçamento do Poder Legislativo está pior do que do município. Entendeu? Se houver um acréscimo de arrecadação, o chefe do prefeito, o prefeito executivo não é obrigado a repassar o percentual para cá, não, ou é obrigado? Bem, normalmente nós colocamos um dispositivo na LDO, forçando o repasse do excesso de arrecadação. Mas esse excesso de arrecadação ele tem que acontecer em 2016. Né? Então, caso 2016 feche dentro do previsto, vai ser exatamente aquele valor. Né? Se for abaixo do previsto, nós vamos ter um corte. Né? E se for acima, há a possibilidade da gente ter um acréscimo na nossa arrecadação. Agora, se isso acontecer no ano de 2017, né, o excesso acontecer em 2017, o efeito para a Câmara vai ser só em 2018. Outra pergunta. Esse impacto da Unaprev, nós sabemos que nós temos um grande número de servidores municipais que está prestes
a completar o tempo de aposentadoria e, lógico, vai pedir a demissão e vai receber só da Anaprev. Já está programado esse número de servidores municipais que irão passar a receber exclusivamente da Anaprev, nesse impacto desses casos aí para durabilidade prevista para 30 anos? Sim, essa projeção que a gente apresentou aqui, ela não está muito atualizada, mas sim, ela leva em consideração quais servidores, né, vão se aposentar nos próximos anos. Agora, no início de 2016, o Anaprev fez um recadastramento de todos os servidores do município, né, que foi aquele cadastramento feito lá no Cine. E esse recadastramento é que vai trazer uma projeção atuarial mais próxima da realidade, né? Então, eu acredito que o Anaprev já deve ter contratado o seu atuário para fazer essa próxima projeção. Essa daqui ela foi elaborada no finalzinho de 2014. Né? Então, assim, ela não está muito dentro da realidade. Mas agora, com esse recadastramento, sim, a gente vai ter uma projeção bem mais próxima, bem mais enxuta. Né? Então, mas assim, a projeção ela traz qual é a possibilidade de quantos servidores se aposentarem nos próximos aí 80 anos. Senhor presidente, eu queria também fazer uma colocação. Com a palavra, vereador Alino Coelho. Eduardo, aproveitando o momento aqui que nós temos aí a presidente dos servidores, o vice-presidente, acredito também faz parte, membro também da diretoria, seria bom que eles entendessem que, porque já existe um murmuru na cidade, que já existe candidatos, pré-candidatos e até mesmo outros possíveis que estão pleiteando algum cargo na prefeitura, dizendo que o plano de cargos e carreira do magistério, que vai o ano que vem efetivamente concretizar. Então, é bom que saiba que aqui não existe verba para o ano que vem ser feito isso, e não foi alocada, certamente porque não existe. Então, é bom que fique sabendo disso, para que nós estamos aí num ano político, e nós precisávamos que tivesse muito mais gente para saber a realidade do município, porque vai vir muita gente fantasiando, achando que as coisas estão muito bonitinhas, e aí não é de coisa bonitinha, precisa de pôr nos trilhos, com o pé no chão, que as coisas aconteçam. Então, eu queria te perguntar realmente, aproveitando que eles estão aí, se existe essa possibilidade de estar concretizando o sonho do magistério, que é o plano de cargos e carreira, se, pelo que nós estamos vendo no orçamento, se há essa possibilidade financeira para que isso aconteça. Bem, vereador, a nossa margem de expansão de despesa é zero. O município, de acordo com os dados que nós temos hoje, não pode, em hipótese alguma, aumentar a despesa. Qualquer aumento de despesa vai levar o município a uma situação deficitária em aumento do endividamento. Então, assim, recurso financeiro com os dados que nós temos hoje não existem. Hoje não existe recurso financeiro para aumentar a despesa. Se, ao longo de 2016, até o final de 2016, início de 2017, houver uma mudança no cenário nacional e que tenhamos um aumento da nossa arrecadação, aí sim, naturalmente, é possível fazer uma revisão das nossas metas de despesa. Mas, no cenário atual, não há possibilidade de se aumentar a despesa na Câmara, no SAAI e na Prefeitura. Apenas o Anaprev ainda tem uma pequena margem de expansão de despesa sem prejudicar os seus resultados. Senhora presidente, mais uma colocação, permite? Pois não, vereador. Eduardo, isso aí está a prova que você vê depois da aprovação da lei de responsabilidade fiscal, que você verifica que todos os prefeitos saem com a enxurrada de processo nas costas, né? É justamente isso aí, vai lá, promete um plano de carreira, você deu um aumento qualquer do servidor que seja de 2%, ou qualquer pouquinho que seja, e depois não dá conta de rebaixar o limite legal e vai aí responder por improbidade administrativa, né? É o que a gente preocupa, pode dar hoje quase todos os prefeitos, quer dizer, a maioria, né, até eu vi agora, até recentemente, uma preocupação grande que eu tive do próprio atual presidente em exercício, de a possibilidade de reduzir, né, o salário dos professores por conta dessa, que era para subvencionar
os municípios que tivessem ultrapassando o limite, o governo federal não tem direito, não tem verba, né? Tem até esse questionamento com o governo federal nessa possibilidade de uma redução de salário, que a gente sabe que é coisa ilegal, mas, quer dizer, a lei de resultado fiscal dá o amparo. Se cortar de cima para baixo, quer dizer, eu acho que prefeito nenhum vai assumir essa responsabilidade e essa carga tributária sem a ajuda do governo federal, né? Era essa colocação que eu queria fazer e que eu acho que o prefeito vai ter que entrar cortando todos os cargos comissionados para sobrar um pouquinho para dar a reposição e as progressões e os quinquênios, né? Eu até acho que antes da posse desses novos servidores do município, para evitar uma calamidade muito próxima para o pagamento da folha, deveria reduzir para quem vai entrar, tomar posse, alterar esse quinquênio fosse reduzido para 2,5%, por exemplo, enquanto em vez de 5%, né, 10%. Quer dizer, porque o município não dá conta de manter o pagamento dentro dos limites, sem fazer algum corte de alguma vantagem. Eu acho que mais que justo, para não prejudicar o direito adquirido do servidor que está aí há anos prestando esse relevante serviço, quer dizer, a pessoa já entraria com um tratamento de um modo diferenciado, mas amparado pela lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, o quinquênio de quem fosse tomar posse seria, por exemplo, 5%, o outro recebe 10%. Quer dizer, fala que é isonomia salarial, mas a lei de responsabilidade fiscal fala que tem que cortar os gastos. Quer dizer, seria uma forma de dar uma folga para a administração futura, né? Sim, tanto os cargos de confiança, que é algo que pode ser mexido facilmente, né, como mecanismos, né, para evitar o crescimento da despesa, apesar de ser algo que gera resultado, né, num prazo maior, mas seriam saídas para evitar, né, uma situação de colapso no curto prazo. Né. Então, há sim a necessidade de se rever, né, a geração de despesa do município para os próximos anos. Eduardo, senhor presidente, só fazer uma pergunta. Com a palavra, o vereador Paulo do Saia. Eduardo, no caso da Previdência, a Unaprev, você deixou bem informada a situação, né, da Previdência. 2018 até 2030, 2090, como vai estar a situação da Previdência Unaprev. E eu me preocupo porque o prefeito, muitas vezes, ele não passa o repasse devido que tem que passar para a Previdência. Eu não sei se acertou, mas tinha até um débito lá para a nossa Previdência. E não tem uma lei específica para que obrigue que esse repasse seja feito antes da mudança de prefeito, para que não possa transferir essas obrigações para outro prefeito, não? Porque tudo indica que, se for dessa forma, pegando e transferindo cada pleito que vier um prefeito, no final o servidor vai ser muito prejudicado. Bem, vereador, em relação à dívida, né, do município, a lei de responsabilidade fiscal diz, né, que toda a despesa que for criada nos últimos 8 meses, né, para que elas passem para o próximo ano, tem que ter recurso em caixa disponível. Né? Então, o que a prefeitura deixar de repassar de abril para frente, obrigatoriamente tem que ter recurso em caixa para que o próximo prefeito faça esses repasses. A lei não é muito clara, né, ou não cria muitas regras sobre o que já passou, né, sobre os outros anos, de como é que vai ser feito esse acerto. O que se fez no passado foram parcelamentos. Né, a prefeitura deixou de fazer os repasses para a Unaprev e, depois que juntou um determinado montante, né, a prefeitura fez um pedido de parcelamento, que foi aprovado pela Câmara, né, e parcelou ao longo para os próximos 20 anos, né, o pagamento dessa dívida. Né. Então, o que se fez no passado foi isso, né, foi uma manobra para poder evitar punições por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que foi criar o parcelamento para os próximos anos. Né. Até o momento, né, eu não sei dizer como é que está a situação dos repasses desse ano, do ano passado, né, mas até o momento não houve nenhum pedido de parcelamento, caso haja débitos. Né. Mas, de qualquer forma, isso é muito prejudicial para o futuro do Unaprev. Né. Os atrasos nos repasses é extremamente prejudicial,
né, e pode criar uma situação muito complicada para o futuro, né, ao ponto de a prefeitura ter que arcar com 2 folhas de pagamento, a folha dos ativos e a folha dos inativos, né? E se o município não consegue arcar com uma folha, como é que ele vai conseguir arcar com 2? Muito obrigado. Eduardo, a sua parte já finalizou. Tá. Agradeço a presença de todos os presentes que veio nos prestigiar nessa audiência pública. Agradecer a todos os servidores dessa casa, em especial a Cida, o Eduardo e o Cláudio, o Daniel, que organizou o cerimonial, os nobres vereadores aqui presentes, e convido a todos para a 17ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, a realizar-se no dia 23 de maio de 2016, segunda-feira, às 13 horas, no plenário vereador Antônio Pereira dos Santos, do Palácio José Vieira Machado, sede do Poder Legislativo Municipal de Unai, Minas Gerais. Declaro encerrada essa reunião especial de audiência pública às 16h28. Boa tarde e obrigada.